Como a teoria de Paulo Freire revoluciona a educação? E a leitura do mundo é uma leitura que precede, historicamente e atualmente, precede sempre a leitura da palavra. Quer dizer, ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta. No episódio de hoje, o professor doutor Ezequiel Teodoro da Silva fala da construção da relação com Paulo Freire e da importância do pensamento freiriano para a educação. Freirear e Florescer, Caminhos de Paulo Freire, série documental sobre o olhar de quem conhece de perto o patrono da educação brasileira. Freirear e florescer, freirear e florescer, caminhos de Paulo Freire, caminhos de Paulo Freire. Educa TV apresenta Freirear e Florescer, Caminhos de Paulo Freire. Ezequiel Teodoro da Silva é professor colaborador na Faculdade de Educação da Unicamp. É autor de diversas obras sobre práticas de leitura. Leitura do mundo. O meu encontro com Paulo Freire ocorreu no ano de 1978. Foi, na verdade, um encontro à distância, não é? Porque em 1978, o professor Paulo Freire se encontrava exilado em Genebra e esse ano de 78, né, que demarca já o início de uma queda da ditadura brasileira, né, eu escrevi uma carta para ele, né, dizendo que eu tinha publicado um livro chamado Os Descaminhos da Escola, Traumatismos Educacionais. Foi meu primeiro livro, quase que um desabafo em relação à situação da educação brasileira, da escola brasileira, do descaso dos nossos problemas educacionais. E ele me escreveu de volta e me pediu um exemplar do livro. Pois bem, eu enviei o livro para ele e, sei lá, eu achei que ele não fosse sequer ler, né? Um homem, uma figura, um expoente aí mundial, né? Mas ele leu o livro, né? E me escreveu de volta, né? Agradecendo a remessa. E dali por diante nós, na verdade, iniciamos uma boa amizade. Eu não diria que seria uma sólida amizade, porque depois do retorno dele, em função dos espaços ocupados por nós dois, né, nós viemos a nos distanciar de novo. Nós iniciamos um movimento no Brasil, né, pela volta de Paulo Freire. Foi um movimento que envolveu outros educadores, passa pela cabeça aqui o professor Moacir Gadotti, que já tinha estado com Paulo Freire no exterior e etc. E aí muitas entidades, muitas universidades, etc., começaram um movimento pelo retorno de Paulo Freire ao Brasil. Nós sabemos, não é, que Paulo Freire foi perseguido em 1964 em função de uma posição, de uma postura, não é, de serviços educacionais, não é, que se orientavam, não é, aos oprimidos. Tanto é assim que o maior livro dele, mais conhecido, é chamado de Pedagogia do Oprimido. E aí ele marca uma posição, não é, com aqueles que são esquecidos pela sociedade, pelas minorias e as maiorias esquecidas, pobres do Brasil, né? E formulou também, em 64, um método de alfabetização em base silábica, em que ele, na verdade,
propõe, né, um método de alfabetização que alfabetizava os adultos, né, muito rapidamente e de maneira crítica. Não era um método que esquecia a parte da crítica, né, o julgamento da realidade, a análise da realidade. E por isso mesmo ele foi perseguido pela ditadura militar e teve que ser exilado, primeiro no Chile, depois foi para a África, até fazer a sua residência em Genebra, onde ele ofereceu vários cursos de mestrado, de doutorado e etc. A teoria do conhecimento de Paulo Freire é reconhecida. Em 1964, ele é chamado para implantar o Programa Nacional de Alfabetização do governo João Goulart. Com o golpe militar, o patrono da educação é preso por traição e obrigado a se exilar. De volta ao Brasil, continuou a pensar sobre alfabetização e leitura. Lições do mestre. E nós conseguimos o retorno de Paulo Freire no final da década de 70, não é? E em 1981, nós realizamos aqui em Campinas o 2º Congresso de Leitura do Brasil, ou melhor, o 3º Congresso de Leitura do Brasil. O primeiro foi realizado em 78, o segundo em 79 e o terceiro em 81, quando ele então instaurou uma periodicidade bianual. E Paulo Freire já estava no Brasil e eu fiz um telefonema a ele. Falei, professor Paulo Freire, ele sabia quem eu era, lembrou-se do livro, essa coisa toda, né? Eu convidei para fazer a abertura do Congresso de Leitura do Brasil, do 3º Congresso de Leitura do Brasil, realizado ainda no Centro de Convivência de Campinas, e que reuniu, né, 600 pessoas, mais ou menos, no auditório interno do Centro de Convivência. E ele veio fazer a palestra, né, e trouxe, naquela época, o que me deixou bastante surpreso e etc., né, um texto manuscrito, né? Ele trouxe um texto manuscrito, né? E quando eu o chamei para abrir, então, o congresso, através da palestra, que se chamou A Importância do Ato de Ler, ele começou a ler e a explicar, né, aquilo que veio a ser, na verdade, um marco na história da leitura brasileira, por 2 motivos. O primeiro, né, é que nós estávamos saindo, né, de um regime autoritário e entrando, puxando uma democracia, a volta das eleições, uma nova Constituição, etc., não é? E as escolas brasileiras, né, vinham sendo altamente controladas, autoritariamente, de fora para dentro, e as escolas estavam enclausuradas. As escolas não analisavam a vida social propriamente dita. E nessa palestra, A Importância do Ato de Ler, Paulo Freire dá uma grande chacoalhada, não é, nos professores, nas autoridades educacionais, solicitando, indicando, abrindo perspectivas e horizontes, não é, para a ligação, né, da escola com a vida social. Essa ligação havia sido cortada pelo regime autoritário, né, e nós, na verdade, estávamos copiando nas escolas modelos norte-americanos que entraram no Brasil através do acordo McUsaid de 1968. Instrução programada, laboratórios, o professor secundarizado, os métodos, como, vamos dizer assim, reinando dentro da educação, e o esquecimento dos sujeitos da educação, né?
Quer dizer, ele veio, não é, e reavivou, vamos dizer assim, né, instaurou uma atmosfera em que se pensasse novamente, não é, a ligação que é fundamental entre a escola e a vida. Quer dizer, você educa as pessoas para uma sociedade. Você não educa as pessoas, não é, fora desse esquema. E nessa palestra, que se chamou A Importância do Ato de Ler, e que veio posteriormente a ser um livro de Paulo Freire, que está na sua 27ª edição, pela editora Cortez de São Paulo, se chamou A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos articulados. E o primeiro artigo desse livro é exatamente a transcrição da palestra que ele fez no Collor. E nós que estamos pensando a questão da leitura, da alfabetização, a questão do letramento, né, a questão do mundo da escrita e etc., né, ele proferiu uma frase que ficou conhecida nacionalmente e internacionalmente e que virou quase que um clichê dentro da educação. A frase eu a sei de memória, porque é uma frase muito importante, muito incisiva. Ele dizia assim: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E a leitura da palavra se alonga na inteligência do mundo. Quer dizer, ele, com esta frase, né, instituiu, na verdade, né, ou renovou, né, a atmosfera reflexiva daquela época, né, para a questão de que os textos que são oferecidos para a leitura, seja dentro da escola, seja fora da escola, não valem por si mesmos. Os textos não valem por si mesmos. Não é a letra pela letra, né? Ele, na verdade, veio a mostrar, através dessa palestra e nesta frase específica, né, que a palavra se refere à realidade, que a palavra se refere ao mundo, que a palavra se refere à sociedade e que, portanto, não é, era fundamental, né, que não só os textos oferecidos nas escolas quebrassem um padrão da escola pela escola, nos livros didáticos e etc., como, né, substituído por textos que fizessem novamente esse vínculo, né, com a realidade social, que mostrassem a razão de ser dos fatos sociais, que mostrassem a história, como os fatos se deram, nasceram e se desenvolveram numa determinada sociedade. E esse pensamento, né, muito, vamos dizer assim, vinculado a essa primeira conferência de abertura do terceiro Collor de Campinas, em 1981, veio, na verdade, né, quase que recolocar o Paulo Freire vivo, né, dentro da sociedade brasileira. E isso, na verdade, repercutiu, né, eu diria, nacionalmente e internacionalmente. Quer dizer, um texto que voou, né, por aí afora e permitiu, na verdade, uma reflexão muito contundente a respeito do trabalho que vinha se fazendo na escola, não é? Um trabalho que mostrava, na verdade, a dimensão político-pedagógica do ato pedagógico. Quer dizer, que tipo de educação nós oferecemos, que tipo de texto nós oferecemos para uma sociedade que queremos. Para o mestre Paulo Freire, a leitura do mundo e da palavra é o caminho para a emancipação. Paulo Freire foi contratado também pela Faculdade de Educação da Unicamp. Ele me parecia, assim, isso é importante eu dizer isso, né? Paulo Freire era uma pessoa, do meu ponto de vista, na impressão que eu desenvolvi, né, dessa pessoa, era uma pessoa extremamente humilde, né?
que se abria ao conhecimento, à produção do conhecimento, em todas as horas. Paulo Freire é uma pessoa humilde e curiosa. E tanto é assim que a base da pedagogia dele é a curiosidade, né? Além de outros valores que ele cultiva, como esperança, né? Do verbo esperançar, né? Querer algumas coisas a mais, sonhos que nós queremos de mudança, né? Ele realmente se apresentava, né? Como uma pessoa de uma humildade exemplar, né? Ele não se julgava uma pessoa superior às outras, né? E a base do trabalho dele é o diálogo. E ele dialogava. E ele tinha muitas histórias. E nós, né, nos cafezinhos, etc., na Faculdade de Educação, né, trocávamos muitas histórias, né? Eu, às vezes, contava histórias de pescador, porque eu sou pescador também, e ele entrava nas histórias, nas prosas de pescador, nos causos de pescador, etc., mesmo não sendo um pescador, né? Mas ele gostava de ouvir as mentiras de pescador, né, como se diz. Mas aí, isso é, vamos dizer assim, a minha imagem de Paulo Freire, né? E quando dizem que Paulo Freire tem uma pedagogia autoritária, uma pedagogia restritiva, uma pedagogia de um lado só, eu digo não, né? Quer dizer, Paulo Freire era um democrata cristão, sempre foi um democrata cristão, né? Isso é muito importante de dizer, porque ele não compactuava com nenhum tipo de sectarismo ou de radicalidade. Humildade, esperança, diálogo, bases da teoria e da praxis freiriana. Como esses conceitos balizam a proposta de uma educação humanista libertadora pautada na pedagogia crítica? Lições do mestre. Ele estava dando um curso na Universidade de Genebra para doutorandos, doutores assim, do mundo todo, né? Havia gente da Índia, da África, dos Estados Unidos, do mundo todo. É um grupo, parece que de 25 doutorandos. E havia saído, naquela época, um livro de um autor tcheco chamado A Dialética do Concreto. O autor é Karel Kosek. E esse livro, A Dialética do Concreto, é um livro extremamente denso. E ele falou assim, olha, eu escolhi esse livro aqui, A Dialética do Concreto, nós vamos estudar esse livro. Vocês leiam, então, os 2 primeiros capítulos para a próxima aula. Os alunos retornaram, formaram um círculo e tal. Paulo Freire perguntou assim, vocês leram o texto? É uma pergunta marota para quem dá aula. Vocês leram o texto? E aí formou uma certa atmosfera, um certo clima, né? Bastante pesado, né? Um aluno olhando para o lado, olhando para o chão, olhando para cima, né? Como querendo evidenciar alguma coisa. Ele tornou a perguntar, vocês leram o texto, afinal? Aí disse que se levantou um dos alunos, parece que era um professor da Índia, né? E disse assim, professor Paulo Freire, ler nós lemos, mas não entendemos nada. É aí que vem agora o mestre. Ele olhou para o grupo e falou assim, olha, gente, eu também não entendi nada. Eu também não entendi nada. Mas vamos tentar entender juntos. Quer dizer, ele propôs, na verdade, não é, um esforço coletivo, não é, de construção de sentido para um texto. O que ele fez? Ele foi lendo pausadamente parágrafo por parágrafo e pedia as interpretações que os alunos, né, que os doutorandos faziam daquele trecho. E conseguiram, na verdade, né, construir, não é, um horizonte de sentido para aquele texto, né, aquele texto difícil, né?
Quer dizer, mesmo nessa história, embora pareça engraçada, não é? Ele dá, na verdade, para nós, assim, de mão cheia, não é? Que a leitura, para ser realizada, ela depende do repertório de experiências dos leitores. A interpretação, a compreensão do texto, eu tenho que ter um repertório adequado, não é? No sentido de produzir um significado, um sentido para o texto, para dizer, né, chegar àquilo que o texto diz e depois, no movimento posterior, eu dizer aquilo que eu acho daquilo que o texto diz. Né? Isso, então, é muito interessante, mas porque propõe a leitura não enquanto uma decodificação de sinais, a leitura enquanto uma degustação daquilo que já está dito, mas a leitura enquanto produção de sentidos para os textos. A importância do ato de ler, a leitura da palavra mundo. Para Antônio Joaquim Severino, aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se, é antes de mais nada aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Essa convivência com o professor Paulo Freire, né, ele deu 2 cursos, ou 3 na Unicamp, e depois ele foi convidado para ir para São Paulo pela Luísa Erundina, que também é professora, ou assistente social, não me lembro, para ser o secretário de Educação, né, do município de São Paulo. E, na época, atuou muito na motivação do Paulo Freire para sair de Campinas e ir para São Paulo, a professora Marilena Chauí, que era secretária de Cultura do município de São Paulo. Né? E ele foi e ele instaurou na rede de São Paulo a noção de escola bonita, a escola bonita de Paulo Freire. A escola bonita de Paulo Freire, que ele instaurou em São Paulo, não era apenas a escola, vamos dizer, esteticamente, né, bem construída e bem coordenada, etc. Mas era a escola, não é, arejada, uma escola onde os estudantes tinham realmente uma liberdade e uma participação no destino da sua educação. Infelizmente também, por mudanças de governo, etc., não é? Essa noção da escola bonita de Paulo Freire, né, se perdeu, mas o conceito está aí para quem quiser reavivar e instaurar nas escolas. Mas na verdade, um conceito denso, né? Porque, principalmente no serviço público, infelizmente, não é? As pessoas relaxam, caem no relaxo, né? E passam a não ver determinadas coisas que deveriam ver. Caem em determinadas rotinas e passam a não ver aquilo que ocorre realmente, não é? Dentro da escola. Uma vez eu era secretário municipal de Educação de Campinas, né? Eu estive numa escola e a diretora estranhou porque eu ia na escola. Falou, nenhum secretário de Educação vem na escola. Eu falei, eu vou, né? Eu quero ver como é que está a escola. Mas na porta da escola tinha um vaso totalmente morto. Um vaso que estava todo arrebentado na entrada da escola. Eu chamei a diretora e falei, olha, esse é o retrato da sua escola, entendeu? Ninguém está vendo que esse vaso está horrível, né? Quer dizer, perdem, na verdade, a noção das coisas, passam a não ver. E as rotinas fazem isso, né? E Paulo Freire, nos livros que ele escreveu, nas falas que ele nos deu e etc., ele sempre chacoalhou o pronto e acabado, né? Eu acho até que Paulo Freire é meio dionisíaco, entendeu? Quer dizer, ele vinha, na verdade, de uma maneira dócil, de uma maneira humilde, não é? Fazia colocações que estremeciam as pernas das pessoas, né? Quer dizer, quando ele fala assim que o aluno é um sujeito, o aluno não é um objeto, ele já estremece a gente. O aluno é gente, né? E tem que ser tratado como gente, tá?
E, além disso, os valores que Paulo Freire cultivava, não é? Esses valores, na verdade, que aumentam o meu respeito em relação a ele, não é? E me permitem, na verdade, não só reler os textos, aproveitar os textos que ele deixou, não é? Mas me permitem enaltecer o trabalho de Paulo Freire como um trabalho basilar, como um trabalho que é uma viga mestra para todos aqueles que se interessam por educação neste mundo. E fica essa marca, realmente, que eu acho que é fundamental para os dias de hoje, não é? Uns dias marcados por muito egoísmo, não é? Por muito individualismo, não é? Aquela marca de humildade, do desejo do diálogo, do crescimento através do outro, não é? E da noção coletiva de construção do conhecimento. Os ataques a Paulo Freire se deu através de uma percepção errônea, totalmente errada do que Paulo Freire propõe. Né? Você tem, na verdade, o Paulo Freire identificado, né, totalmente com a linha comunista de organização social, né? Socialista, comunista, etc. Tá? Quando, na verdade, Paulo Freire nunca se declarou comunista, nem socialista, nem coisa nenhuma. Tá? Quer dizer, as obras deles, né, as obras que Paulo Freire escreveu, se voltam fundamentalmente para aqueles que são oprimidos sociais e pela emancipação dos oprimidos, através daquilo que os oprimidos construírem em termos de organização social. Nunca se viu Paulo Freire falando slogans, ou mesmo citando, né, autores, né, comunistas. Logicamente, ele se baseou em vários deles, era um grande leitor, né? Conhecia Gramsci, conhecia Marx, conhecia outros autores, né, de construção, né, do socialismo no mundo. Tá? E, logicamente, quando uma via de transformação social é uma via, na verdade, socialista possível. Né? Então, esta identificação, né, gerou, na verdade, quase que uma recusa total de Paulo Freire, até enquanto patrono da educação brasileira que ele foi. Paulo Freire é patrono da educação brasileira, isso votado, na verdade, em lei. Né? Então, essa recusa, na verdade, criou, né, essa controvérsia. Né? Quer dizer, Paulo Freire fizeram até algumas tentativas de tirá-lo, né, da posição de patrono da educação brasileira. Quer dizer, uma verdadeira loucura, uma verdadeira visão caolha, né, daquilo que Paulo Freire propunha e era, de verdade, enquanto ser humano, enquanto pensador. Tá? Então, eu julgo que essa controvérsia, ao invés de enfraquecer Paulo Freire, na verdade, reforçou ainda mais a posição dele, principalmente por aqueles que leem as obras, leem concretamente, não falam pela cabeça de obras que nunca leram, né, mas leram Paulo Freire, as obras fundamentais, né, e conhecem, na verdade, esses valores que eu já reiterei aqui: esperança, sonho, né, humildade, fraternidade, né, e etc. Lendo as obras, conhecendo a pessoa, vendo as intervenções que ele fez no mundo, no Chile, na África e etc., né, nós vemos que, na verdade, o compromisso dele, né, era com a emancipação daquelas que não podiam se emancipar. E, através da educação, viam essa possibilidade de transformação do mundo para melhor. Eu indico. Para quem quiser conhecer Paulo Freire, eu acho que pode começar por qualquer livro de Paulo Freire. Todos os livros de Paulo Freire são facílimos de ler. Paulo Freire escrevia pensando em quem lia o texto dele. Não há texto difícil em Paulo Freire. Né? Inclusive, os livros dele são encadeados. Ele pega uma ideia, encadeia no outro livro e volta para cá e se refere, etc. Né? E o Paulo Freire também tem alguns livros falados. Né? Ele sentava para discutir, bater um papo com a pessoa, aquilo era gravado e depois transcrito, né, numa linguagem quase que oral, sem a sofisticação formal da própria escrita.
Ele tem vários livros nesse sentido. E eu acho também que hoje o Paulo Freire tem muita palestra, muita intervenção gravada em vídeo, né? Gravada em vídeo aí no YouTube, etc. Acho que centenas ou dezenas de vídeos. Talvez uma forma de se apaixonar pelo Paulo Freire é ver ele falando, tá? Não lendo, vendo, assistindo, né? Paulo Freire numa palestra, numa entrevista, etc. E vai ver com aquela barbona dele, né? Tem uma figura bem expressiva, né? Você vai vendo que a pessoa, o brilho nos olhos da pessoa, né? E a imagem permite isso, como está permitindo agora, né? Então eu começaria por aí. Tá? A Pedagogia do Oprimido eu vejo como uma obra basilar de Paulo Freire. Tá? A Educação como Prática da Liberdade é um outro livro de Paulo Freire bastante famoso. Esses dois eu acho que são basilares para você começar a entender, né, o que propunha Paulo Freire e o compromisso dele enquanto pensador e educador. E no seu retorno há uma proliferação de obras aí muito grande, livros finos, livros grossos, etc., livros falados, né, que são possíveis de serem lidos, né, dependendo do tópico de reflexão, não é, que se queira fazer a partir de Paulo Freire, né, a partir do pensamento de Paulo Freire. Inclusive, os livros de alfabetização também, né, há uma abordagem freiriana de educação de adultos, de alfabetização de adultos, que é fundamental conhecer, né? Quer dizer, o Mobral falhou em tudo. Paulo Freire, em 60 dias, conquistou tudo. 60 dias, ele alfabetizava um adulto, né? O Mobral demorou 10 anos e nós temos um índice de analfabetos no país que é vergonhoso. Não é? Em 2023, Sociedade do Conhecimento, Sociedade da Informação, e analfabetos totais, não sabem nada de letra, e os analfabetos funcionais nesse país, que vão lá para a cifra de 60 milhões. Quer dizer, é uma vergonha, né, o que se propõe, né, tendo, na verdade, propostas sadias, saudáveis, como a de Paulo Freire, para sanar esse problema. Mas eu sempre disse o seguinte, né, e para os dirigentes que estão aí no Brasil, não interessa o povo educado, porque o povo educado é um povo perigoso, é um povo que vai questionar, né, o porquê da opressão, o porquê da desigualdade, etc. E Paulo Freire é fundamental nesse sentido, quer dizer, a retina de Paulo Freire abre a nossa retina para enxergar melhor a razão de ser dos fatos sociais. Por isso que Paulo Freire é importante de ser conhecido, lido e cultivado. E eu diria até, né, se você começar a ler Paulo Freire de uma maneira sistemática, você vai se apaixonar por ele. Paulo Freire construiu uma educação para a cidadania, para a conscientização, para a libertação e principalmente para o esperançar um mundo melhor. As obras de Paulo Freire são comercializadas em mais de 80 países. Seu ideário e sua defesa por uma educação justa, igualitária e emancipatória transcende sua existência física e permanece imortalizada em cada um que luta pela efetivação da justiça social. Na busca permanente em que nos encontramos, e terminamos por descobrir que não é apenas possível a nós conhecer, mas é, sobretudo, possível a nós intervir no mundo, intervir na realidade. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.